Bom, agora que a partir dessas 3 aulas vocês aprenderam algumas das funcionalidades mais importantes de uma linguagem de programação, como variáveis, operadores, condições e funções, eu quero introduzir para vocês o primeiro exercício programa. E dos exercícios programa que serão introduzidos daqui em diante, eu quero que vocês resolvam eles num software chamado PyCharm. PyCharm ele é um ambiente de desenvolvimento integrado. E um ambiente de desenvolvimento integrado é um software que ele reúne características e ferramentas para apoio do desenvolvimento de novos programas, com o objetivo de agilizar o processo. Geralmente uma IDE ela vem com editores de texto com função de autocomplete para os comandos de uma determinada linguagem de programação, ela vem com os compiladores para as linguagens de programação compilada e elas também vêm com ferramentas que auxiliam na depuração, refatoração e manutenção do código, como a gente vai ver nas próximas aulas. O PyCharm é um dos melhores ambientes de desenvolvimento integrado para desenvolver na linguagem de programação Python. Então aqui, antes de introduzir o primeiro exercício programa, eu vou introduzir para vocês como é que se instala o PyCharm no computador de vocês. Então a primeira coisa a ser feita é acessar o site oficial para download do PyCharm, que é esse aqui. E aí vocês vão selecionar a aba Python e fazer um download de acordo com o sistema operacional de vocês. Então eu vou demonstrar como é que pode ser feito. Então aqui eu vou acessar o site. Então esse é o site para download. Veja que vocês podem baixar o ambiente integrado em diferentes linguagens de programação, como Java, Kotlin, Python, Scala, JavaScript, C, e assim por diante. Então aqui, como essa aula é sobre Python, a gente vai baixar o ambiente integrado com ferramentas para auxílio no desenvolvimento da linguagem de programação Python. Então, vamos lá, vou fazer o download. Então aqui o download foi feito, PyCharm. Eu vou abrir o instalador aqui no meu Mac, vou arrastar para a pasta de aplicação para instalá-lo. Então agora ele está instalado. Vamos abri-lo. Lembrando que essa versão que nós baixamos é a versão educacional do PyCharm. Ela é utilizada exclusivamente para resolver exercícios. Então, uma vez que a gente baixou o PyCharm, a primeira coisa que nós temos que fazer é configurar a distribuição Python que nós temos instalado no nosso computador no PyCharm que nós instalamos. Então, a gente vai aqui em Configure, a gente vai clicar em Preferences, a gente vai vir aqui em Interpretador de Projetos. Então aqui no caso eu já tenho instalado o interpretador Python, como vocês podem ver. Mas caso essa lista esteja vazia, o que vocês têm que fazer é clicar nesse botão aqui de Settings, clicar em Add. E aí ele vai aparecer aqui para vocês todas as distribuições Python que vocês têm instalado no computador de vocês. Vocês podem escolher System Interpreter, que é a distribuição instalada no sistema de vocês. Aí vocês podem escolher aqui a Python 3, tá? Sempre lembrando para configurar o Python 3, nunca o Python 2.7. Uma vez que vocês fizerem isso, basta clicar em OK e depois em OK aqui de novo, ou primeiro em Apply, e aí o Python ele vai estar configurado no PyCharm de vocês. Então agora que nós configuramos o Python, eu vou mostrar para vocês como abrir o nosso primeiro exercício programa. Então primeiro eu quero que vocês vão no Classroom e baixem o enunciado e o softwarezinho que vocês vão utilizar para resolver o exercício programa 1 no PyCharm. Bom, hoje eu estou gravando essa aula no dia 1º de abril e está programado para ser liberado a lista de exercícios e o exercício programa 1 no dia 2 de abril. Então, uma vez que liberarem aqui para vocês o exercício programa, vocês vão clicar aqui, vai estar disponível o enunciado. Então, vamos abrir aqui para explicar os exercícios que vocês vão ter que resolver. Então, esse é o enunciado do exercício programa 1. Ele está valendo 200 pontos, ou seja, nota 20. Tem 2 exercícios que vocês vão fazer que são obrigatórios, cada um valendo 5 pontos ou 50 pontos, e tem mais 2 exercícios opcionais valendo 50 pontos cada um, que aí vai acrescentar na média de vocês. Então o primeiro exercício, ele é para vocês escreverem uma função máximo que vai receber 2 números inteiros, a e b como parâmetro, e deve devolver o maior deles. Em caso de números iguais, essa função ela deve retornar qualquer um dos parâmetros. O segundo exercício é para vocês escreverem uma função vogal que recebe um único caractere como parâmetro e devolve true se ele for uma vogal e false se ele for uma consoante. E aqui uma dica, lembre-se que caracteres eles podem ser maiúsculos e minúsculos. O terceiro exercício, que é o opcional,
é para vocês escreverem uma função distância que vai receber 4 números de parâmetros, x1, x2, y1 e y2. E os pares aqui, x1 e x2 e y1 e y2, eles correspondem a coordenadas de 2 pontos em um plano cartesiano. Aí o que vocês devem fazer é computar a distância euclidiana dos dois, e se a distância for maior ou igual a 10, o programa ele deve retornar longe, caso contrário, deve retornar perto. Só lembrando aqui a fórmula para cálculo de distâncias num plano cartesiano. E para fazer a raiz quadrada aqui, vocês podem utilizar o módulo math que foram mostrados nesta aula. O quarto exercício é para vocês escreverem um programa que calcula as raízes de uma equação do segundo grau. Então o programa ele deve receber 3 parâmetros, a, b e c, que correspondem a uma equação de segundo grau, e vocês devem calcular a fórmula de Bhaskara, assim como vocês aprenderam no colégio. Então essa é a fórmula Bhaskara, e uma vez que vocês calcularem isso, condicionado ao número de raízes, vocês devem retornar o valor da seguinte maneira. Quando não houver raízes reais, ou seja, quando esse valor de delta ele for menor que zero, vocês têm que retornar a mensagem: esta equação não possui raízes reais. Quando houver apenas uma raiz, ou seja, que o delta aqui ele for igual a zero, resultado disso, vocês têm que retornar somente essa raiz. E quando houver duas raízes, que é no caso de delta ser maior que zero, retorne as duas raízes em ordem crescente. E aqui uma dica. De novo, que nem no terceiro exercício, vocês podem usar a função squirt do módulo math para calcular a raiz quadrada. E no caso, quando vocês precisarem retornar dois valores, basta separá-las em vírgula, dessa maneira aqui. Vamos supor que eu tenho que retornar duas variáveis, uma chamada raiz 1 e outra raiz 2. Basta fazer isso, return raiz 1, vírgula raiz 2. Bom, e aqui está um arquivo zip que vocês vão baixar e é ele que vocês vão abrir no PyCharm para executar os exercícios. Então aqui eu baixei aquele exercício programa, está mostrando aqui EP1. Aí para abri-lo no PyCharm, vocês vão fazer o seguinte, vão clicar aqui em Learn e vocês vão clicar em Import Local Course. E aí vocês vão procurar aqui onde o curso, onde aquele programinha que vocês baixaram está. No meu caso ele está no desktop. Então eu vou abrir, ele vai dar aqui uma informação, projeto do primeiro exercício programa da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python, ministrado na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou falar que eu quero entrar, clicando em Join. E aí ele vai abrir para mim o programa com os exercícios. Então aqui eu tenho uma pasta Lesson 1, tem a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3 e a tarefa 4. Então aqui vocês têm um programa chamado task.py dentro de cada tarefa. Então aqui, por exemplo, é o primeiro exercício, substitua o comando da linha 3 pelo seu programa. Então aqui tem o enunciado da tarefa, que é a questão de vocês escreverem uma função máxima. Aqui vocês podem escrever alguma coisa, né? Return, que vocês vão dar a solução de vocês. Veja que interessante, o PyCharm tem uma função de autocomplete com algumas funções do Python. Então isso aqui pode ser muito útil, ele faz a indentação. E aqui sempre quando vocês acharem que vocês têm uma resposta, uma solução para o exercício, basta vocês clicarem aqui em Check. Aí ele vai falar se o exercício está correto ou não. Mesma coisa para a tarefa 2. Aí, uma vez que vocês tiverem as respostas para esses exercícios, vocês vão copiar o programinha com as respostas e vocês vão fazer o upload lá no Google Classroom. Vocês têm 2 semanas para resolver esse exercício programa. Na próxima semana, eu vou fazer uma videoconferência pelo Zoom, onde vocês poderão tirar as dúvidas de vocês. Então é isso por essa semana. Então nesta aula a gente aprendeu o que são funções, que é uma forma de agrupar conjunto de comandos de um programa em módulos menores. Nós vimos o que são dependências, se a gente depender de uma função que está escrita num outro programa, como é que eu importo essa função. Além disso, nós vimos como instalar e acessar o PyCharm Edu e nós vimos uma introdução ao exercício programa 1. Só lembrando, quem não conseguir instalar o PyCharm Edu por ser pesado, o computador não suporta, não tem nenhum problema de executar os exercícios num arquivo .py e me mandar também, a partir do Google Classroom. Façam um esforço o máximo que vocês puderem de instalar o PyCharm Edu, porque ele realmente auxilia no desenvolvimento de um programa. Então é isso por essa semana. Bons estudos a todos e continuem com o bom trabalho.